E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Kaique, aqui do Pão de H Queijo, e hoje vamos para um vídeo muito especial, que é o vídeo de melhores leituras de 2025. Isso é uma lista bem tradicional que eu faço já no Instagram, acho que desde 2020. E dessa vez eu resolvi também fazer em vídeo, né, agora que temos o canal. E então, só passar umas regrinhas de como a minha lista funciona. A minha lista é o seguinte, é o que eu li em 2025 de fato, e independente do ano de lançamento. Como eu não acompanho muitos lançamentos, né, e só pego o que realmente me interessa, não fico pegando tudo, e também eu pego com um delay bem grande para ficar esperando pegar boas promoções. Então não faz sentido, no meu caso, fazer uma lista de melhores lançamentos do ano, né? Por isso que eu faço melhores leituras do ano. Então eu vou deixar aí na tela ou na descrição também tudo que eu li esse ano, então, para vocês saberem o que estava concorrendo na lista, né? E aí eu selecionei que os melhores vão ser 17 leituras, e uma menção honrosa do que foi a nata do que eu li no ano, né? Então, já sem enrolar demais, que eu acho que o vídeo vai ser longo, mas para agilizar, um pouquinho, vou começar pela menção honrosa, que eu tenho uma pequena categoria que chama séries continuadas. Então, foram séries que eu comecei a ler em outros anos e li algum volume nesse ano, e que foi muito bom. Só que como eu já comecei a ler para trás, eu geralmente não coloco ela concorrendo na lista desse ano, né? Porque já entrou na lista de outros anos. Então, mas aí eu gosto de mencionar porque, para dizer ali que eu continuei lendo e ainda assim continua uma leitura muito boa. E aí a que vai entrar nessa categoria nesse ano é Vagabond, né? Eu li, acho que foram 4 volumes de Vagabond, foi no comecinho de janeiro, porque eu tinha lido o Vagabond quase inteiro em dezembro de 24. E aí ficou, acho que 4 volumes que eu li em janeiro de 25. Então, o finalzinho aí, do Vagabond, até chegar no hiato. E, porra, é muito foda, Vagabond não tem nem o que dizer, é uma leitura incrível. Um dos melhores mangás que eu já li, com certeza. E esse final, continua ali o nível, Tem aquele arco ali da fazenda lá, do Musashi fazendeiro lá, que fica arando lá a terra, que é um pouquinho chato, pra falar a verdade, um pouquinho cansativo, mas ainda assim é muito bom, muito bom. E quando ele termina, que é onde entra o hiato, parece que iria começar uma parte bem interessante. Infelizmente o Takehiko Inui parou de publicar e pelo jeito não vai voltar, o Vagabond vai ficar por isso mesmo. Mas mesmo sem ter final, é uma obra sensacional e que merece muito ser lida. Agora, entrando na lista de fato, o que foi as melhores leituras que eu fiz esse ano, que eu comecei esse ano, algumas eu li inteira esse ano, outras li algum volume, mas vamos lá. Então, abrindo a lista, gente, na 17ª posição, nós temos Seven to Eternity, material da Image Comics, escrito pelo Rick Remender, com arte do Jeremy Opeña, que é um mundo de fantasia distópico, onde existe uma entidade que é chamada de Deus dos Sussurros, também o nome dele é Garrus, que ele é um ser que ele meio que tomou controle de todo o reino lá que eles vivem, e ele fez isso porque existem pessoas com poderes nesse mundo, e o poder desse cara ele faz um acordo com as pessoas, e a partir do momento que as pessoas aceitam, ele vê e escuta tudo que essas pessoas veem e escutam, Então ele, é meio como se ele tivesse espiões em todos os lugares, E aí ele faz esse acordo com milhões de pessoas, e ele consegue ter quase onisciência. Então, sempre que alguém tentava fazer uma rebelião, iniciar tentar derrubar ele, do poder, ele já sabia disso com antecedência e ia lá e frustrava os planos desses rebeldes. Então ele cria esse mundo ditatorial, e só que tem uma família que ele não conseguiu controlar, que é a família Alcides, que é a família do protagonista, O pai do nosso protagonista, ele nunca quis fazer esse acordo com o Garrus, e aí eles vivem isolados num local lá, escondidos, para justamente não serem alvo de represália, porque
esse Garrus, ele é meio platoplomo, sabe? Meio Pablo Escobar, né? Ou você aceita o acordo ou ele vai te matar também, se você não aceitar. Então eles ficaram escondidos lá por muitos anos. Só que um momento, né, que já é o primeiro capítulo da HQ, o rei lá, né, o rei do sussurro, descobre onde eles estão e envia uma força lá e consegue matar esse cara, né, esse patriarca. E aí vai sobrar pro filho dele, o Adam Osiris, que é o protagonista, tentar cuidar da família dele, né, sob esse mundo, né, que tá contra eles, né, e aí ele vai tentar ir até o tal do Rei dos Sussurros para tentar fazer um acordo com ele, né, e o pai dele sempre instruiu a eles a nunca ouvir a oferta que esse cara te faz, e aí talvez ele vai acabar ouvindo. Ele na verdade ele pensa em ouvir, só que ele quer tentar dar um olé no cara e conseguir, né, o que ele quer, que é salvar a família dele. Só que nisso aparecem os outros caras lá que são Mozeks. Mozeks são as pessoas que têm poderes. Então aparecem os outros Mozeks lá que estavam, né, tentando, que vão tentar derrubar o Garrus e conseguem capturar ele e vão levar ele para uma ilha onde tem um mago, que é para desfazer esse link que ele tem com as pessoas, porque se você simplesmente matar ele, todo mundo que tem o link com ele morre também, aí vai morrer milhões de pessoas. Então eles precisam desfazer o link para ir sim matar ele. Então eles vão levar esse cara para essa ilha e vai ser essa jornada, né, deles levando ele para a ilha desse mago, que é um local distante. Só que o Adam vai acabar escutando a bendita oferta. E aí ele vai ficar dividido, né, entre se ele faz ali o que é certo, né, que é levar o cara para seguir o plano que eles estão fazendo, ou se ele vai agir baseado no que ele foi oferecido para ele ali, que é uma proposta irrecusável. Então é uma leitura muito boa. Eu gostei muito da história, né? Tem um world building interessante. Ela só ficou baixa na lista porque, primeiro, ela começa muito bem e ela termina muito bem, mas o meio da história ali é muito arrastado, tem umas partes muito chatas, a história não anda. E mesmo sendo uma história relativamente curta, né? Que se resolve em um encadernado. E além disso, ela é uma história que ela tem um inglês um pouco difícil. Então ele usa muita gíria, muita contração, usa umas palavras mais rebuscadas, assim, né, que estão fora do vocabulário padrão. Então toda hora eu tinha que ficar abrindo tradutor, tinha que ficar lendo várias vezes a mesma frase para tentar entender. Então para mim foi um inglês um pouco mais difícil e isso deixou a leitura mais arrastada também. E também porque ele tem um bom cenário de mundo, mas eu acho meio mal desenvolvido o mundo que ele cria, né, o world building. Então ele poderia dar mais detalhes, né, não explica muito bem algumas coisas. Então por esses fatores ela ficou um pouco mais abaixo, mas ainda assim é uma história muito boa, eu recomendo muito e o final dela é sensacional, é muito foda. A história fecha de um jeito incrível. Na 16ª posição nós temos Die. Também material da Image Comics, eu li bastante Image esse ano. Do Kieron Gillen com a arte da Stephanie Hans. É completo em 4 volumes, também já li a história completa. Essa daqui saiu no Brasil, na edição da Panini. E do que se trata Die? Die é sobre um grupo de amigos que jogavam RPG no início dos anos 90. Só que em uma dessas partidas eles acabam indo para dentro desse mundo. Então, tipo meio, né, Caverna do Dragão mesmo, né? É tipo um Isekai aí. E aí eles vão parar nesse mundo e eles ficam 2 anos sumidos. E simplesmente, um dia eles voltam. Só que quando eles voltam, eles não falam sobre o que aconteceu lá e, o mais importante, que eram 6 amigos, só que só voltam 5. Então, um deles ficou para trás. E aí passa-se muitos anos, né? Agora eles já, né, chegando agora no tempo recente, né, eles já são adultos, casados, com filhos e tal. O protagonista, que é o Ash, ele encontra um dos dados que eles usavam durante o jogo, né? Que eles usavam vários dados, D6, D12, D8, etc, D20. Ele encontra o dado justamente do cara que ficou para trás. E ele se reúne, né, com os antigos amigos ali, que eles já há muitos anos não se falavam mais e tal. E aí eles,
para ver o que eles vão fazer, porque ele achou esse dado do nada, né, esse item não tinha voltado com eles quando eles voltaram da primeira vez, então, né, o que isso quer dizer, o que significa, será que o cara conseguiu voltar? E aí eles se reúnem e tal, mas aí eles acabam voltando para esse mundo depois de todos esses anos, né? Então eles vão ter que procurar esse amigo deles que ficou perdido lá e também, né, dar um jeito de voltar. Na verdade eles já sabem como eles voltam, mas é até interessante o jeito que eles voltam. Para eles voltarem basta eles dizerem que querem voltar, né, que o jogo acabou. Só que para isso todo mundo tem que estar de acordo. E aí nem todo mundo agora está de acordo em voltar para casa, né? E é uma HQ bem legal. Ela vai falar muito sobre você utilizar jogos para se descobrir, né? E também muito sobre trauma. Então, cada um aqui, né? Cada personagem tem o seu trauma pessoal e vai tentar lidar com isso, né? A HQ é muito mais sobre isso, sobre essa construção de personagens, sobre essa psicologia, né, digamos assim, dos personagens, do que sobre a fantasia e o mundo mesmo, né? Os personagens, cada um tem uma classe que é inventada, que é baseada nas classes clássicas de RPG, né? Ladino, mago, guerreiro e tal, mas aqui tem uma roupagem diferente ali, que é interessante. E até depois o autor da HQ ele criou um RPG, né, mesmo, um jogo de RPG dentro desse universo. Só que também porque não está mais alto na lista, é uma boa leitura. Só que eu acho que ela tem quase que os mesmos problemas do Seventh Eternity. Ela fica um pouquinho no meio dela, é um pouco chato. Ela começa bem, termina bem também, mas o meio tem uma barriguinha ali que fica um pouco chato. E também fica uma meio sensação de que a história não está indo para lugar nenhum em certo momento. Depois ela, né, se retoma assim, e se encaixa melhor. E também porque eu também acho o world building mal construído, sabe? Tem um puta mundo lá, mas não são dadas tantas explicações. E também é meio confuso, porque em certos momentos ele adiciona uns conceitos até bem inventivos de que esse mundo que eles estão, né, esse mundo fantástico, é meio que uma criação compartilhada de várias pessoas que criaram histórias ao longo dos anos, né, ao longo da história do mundo. Então você vai ter lá as irmãs Brontë lá, que é do Morro dos Ventos Uivantes, que elas criaram um RPG quando elas eram, tipo um RPG, né, quando elas eram crianças. Vai ter o próprio Tolkien aparece na história, o Orson Welles. Não é o Orson Welles, é o W.H. Wells, né, que é o cara da Guerra dos Mundos lá. Então, aparecem vários desses autores históricos importantes que tem ali eles são meio que mestres desse mundo, né? O mestre do RPG, né? E aí eles têm um papel importante, só que, cara, é meio confuso toda essa trama aí deles, essa subtrama da história. E depois eles criam um lance lá sobre eles têm que salvar o mundo, que esse mundo meio que vai colidir com o nosso, ou vai se fundir com o nosso. Uma certa bagunceira tem um momento dessa HQ. E aí simplesmente eu falei, velho, não vou ficar tentando entender demais não, e só fui. E aí começou uma parte um pouco mais de aventura, e aí eu fui levando, e é isso. Mas é uma HQ muito boa, ela tem essa parte mais confusa, né, mas ela é uma boa leitura também, eu curti, é uma leitura assim... por mais que é um comics americano, é completamente diferente de qualquer gibi de herói que você vai ler, sabe? Por isso que é legal das HQs da Image, né? Porque como são materiais, né, autorais, os autores podem pirar mais. Então, é muito diferente, né? Por mais que, assim, não é um nota 10, mas, assim, é um nota 8 bem legal, sabe? Então, é uma leitura que eu recomendo também, é uma leitura bem legal. O próximo da lista, aí vamos ter o primeiro mangá da lista, na 16ª colocação. Temos Lobo Solitário, do Kazuo Koike, com o Gozeki Kojima. Lançado pela Panini também, né? Então, Lobo Solitário é um dos mais clássicos mangás, né, de todos os tempos. Um dos mangás mais influentes, né, de todos. E ele vai tratar da história do, né, acho que da sinopse dele, né, todo mundo já conhece, mas
né, vou dar a sinopse aqui, é sobre o Itogami, que ele é um Ronin, né, que é um samurai sem mestre, e ele é um assassino de aluguel também, né, então ele vende os seus serviços de espada ali, né. Só que o diferencial dele é que ele sempre está acompanhado do seu filho, que é o Daigoro, né, então ele fica andando com um carrinho de bebê, né, e com uma placa escrito que ele é um samurai que, né, oferece o seu serviço. E aí ele vai, né, eu só li os 2 primeiros volumes de Lobo Solitário, então esse eu li, né, pouca coisa, né, mas, né, são 28 no total, mas ele vai percorrer o Japão em pequenas histórias episódicas nesse começo, depois eu sei que vai ter uma trama maior por trás, né, mas nesse começo ele percorre o Japão em pequenas histórias episódicas, né, resolvendo esses contratos, né, que ele pega, e outras pessoas que vêm atacar ele só por ele ser um Ronin, ser um cara ali, tipo, é tido como sem honra, né, por ser um assassino de aluguel. E ele depois vai ter uma história grande de vingança ali, né, sobre tem um outro clã que acabou com o clã dele, né, porque ele tinha uma alta posição dentro da estrutura de governo japonês da época, né, ele junto com o imperador, com o shogun, ele era um alto oficial e ele acaba perdendo tudo porque ele sofreu uma traição. Então ele vai depois se vingar né, buscar vingança contra essa pessoa. Só que isso é bem pincelado de leve nesses primeiros volumes, isso eu sei porque eu já conheço a obra. Então é uma história bacana, né, nesse começo, né, como eu falei, são contos episódicos, uns são bem interessantes, outros são bem qualquer coisa, e principalmente para mim o maior ponto de destaque de Lobo Solitário até esse momento é a arte, né, a arte do Gozeki Kojima, ela é incrível, e principalmente a narrativa dele, eu acho que isso para a época, né, deve ter sido muito disruptivo, né? As pessoas lendo na época devem ter sido incrível, né? Porque é uma leitura tão fluida, tão rápida e uma narrativa tão ágil. E para mim esse é o maior legado de Lobo Solitário, né? Mais do que a história também, né? Até aqui ela não é nada demais, mas eu sei que ela é boa, né, na sua totalidade. E também porque esse padrão de histórias episódicas era o padrão dos mangás da época, né, dos anos 70 ali, né, acho que não tinha tantos mangás, né, que tinham histórias contínuas, longas, né, igual hoje em dia, né. Ainda mais para esse estilo Gekiga que ele era mais esse padrão mesmo de histórias mais episódicas. Mas principalmente essa questão da arte, da narrativa, né, é o que é o maior legado disso daqui para mim, né? E por isso que, né, o Frank Miller lá, quando, né, viu isso daqui, ficou tão impressionado, né, porque a narrativa era muito à frente do tempo da narrativa americana da época. Então é um ótimo mangá, mas igual eu falei, acho que por essa questão, pelo menos desses primeiros volumes da história ser meio episódica, e tem algumas que são muito boas e outras que são bem mais ou menos, então fica um pouquinho mais baixo na lista também. Mas seguirei lendo ao longo de 2026 também, né, à medida que a Panini for reimprimindo os volumes. E aí, já estamos em qual posição aqui já, que eu já estou perdendo a conta aqui, 15º, 14º lugar, temos Gantz. O Gantz eu li 3 volumes por scan esse ano, né, quando a Panini anunciou lá que ia ter o box, eu fui dar uma olhadinha no scan para ver se eu curti ou não, porque eu tinha um certo interesse, mas eu não sabia se eu ia gostar. E aí eu dei uma olhada no scan do Gantz, e aí eu gostei pra caramba e resolvi comprar, né? E aí acabou que eu não li mais ainda, vou esperar chegar o box 2, que aí eu faço uma maratona de leitura. Mas Gantz é uma história aí do Hiroya Oko, né? Lançado também pela Panini, e ele vai falar sobre uma história muito maluca. É um garoto que estava no metrô um dia e um cara cai nos trilhos, ele vai tentar salvar esse cara e acaba que o trem tá vindo pegar eles, né? Ele tava pra morrer e aí ele é teleportado. A princípio ele acha que ele morreu e ele tá tipo no outro mundo, né, no céu, sei lá. Só que depois ele pensa que não, que ele está em Tóquio
e que realmente ele meio que foi teleportado e ele se encontra num quarto com um outro amigo dele que também ia ser morto pelo trem e várias outras pessoas. E um dos caras explicam que eles estão tipo numa espécie de jogo que, né, de vez em quando eles saem, recebem armas e saem para cumprir algum objetivo, que geralmente é matar um alien, e tem essa esfera que se chama Gantz, que é quem dá essas ordens para eles, né? E a vida deles meio que tá na mão dessa esfera aí. Então, assim, eu li esses 3 primeiros volumes, né? Eu não tenho muito mais informação além disso. Teria que continuar lendo, né? Pra saber, né, o que de fato tá acontecendo. Eles também acham que tem hora que eles acham que eles estão no reality show. E aí, só que aí, tipo assim, quando eles vão, né, pra cumprir a primeira missão e começa a ter um monte de matança, já começa um monte de gente morrer, eles ficam desesperados e falam, caralho, isso não é um reality show, né? Reality show não acontece isso. Então, é uma história muito doida, muito maluca, você fica tipo, o que tá acontecendo o tempo todo, mas é muito interessante, é muito, te dá, né, muito curiosidade ali pelo mistério, e também é uma narrativa muito rápida, muito ágil. Você lê um volume desse aqui, sei lá, em 20 minutos, dependendo, é muito rápido de ler, você devora as páginas, e também por essa, né, maluquice do roteiro, é muito interessante também, né? Não vai ficar mais alto na lista porque eu acho que eu li coisas melhores do que isso ao longo do ano, né? Como eu só li o comecinho também, ainda não foi quase que nada explicado ainda, né? E também porque tem um et meio gratuito ali que dá uma incomodada, né? Tem muito lance ali. Tem uma menina que surge no quarto do nada, pelada. Nesse primeiro momento, ok, até justificável ela tá assim, não é super gratuito. Mas depois fica tendo muito et, sabe? E aí fica meio desnecessário mesmo. Mas é uma história que eu gostei bastante, quero, né, terminar de ler ela, tô muito curioso para saber, né, o que tá acontecendo, o que é o Gantz de fato. E tá aí, Gantz, recomendo também. Mas aí é pra quem gosta de cena e quem gosta de violência, porque isso daqui é muito sangue espirrando nas páginas toda hora. É isso. Aí vamos para 13ª posição. Nós temos outro mangá aqui, também lançado pela Panini, que é Billy Bat, do Naoki Urasawa. Então, o Naoki Urasawa é um dos meus autores favoritos de mangás, né? E esse ano nós tivemos 2 grandes lançamentos deles, né? Já um pequeno spoiler, o outro lançamento vai aparecer logo mais na lista. E aí nós temos aqui Billy Bat, que é um mangá sobre um autor de comics, né, americano, lá nos anos 40, e ele faz essa tirinha, Billy Bat, que é tipo meio que um Batmanzinho, um detetivezinho, um morcego, e ele tá fazendo bastante sucesso com esse personagem. Só que ele descobre em dado momento que esse personagem já existe no Japão, antes dele criar. E ele fica preocupado, de tipo, caralho, eu plagiei alguém mesmo sem saber? Eu tive a mesma ideia que o outro cara do outro lado do mundo, sabe? Tipo, aquele coisa meio de inconsciente coletivo, né? Então ele vai pro Japão para tentar conhecer esse autor, quem que foi essa pessoa que criou o mesmo personagem que ele, né? Alguns anos antes. Só que aí a gente passa por uma grande história de conspiração, que na verdade esse Billy Bat, esse morcego aí, ele é meio que uma entidade cósmica que está presente na história do mundo desde a antiguidade e está participando de grandes eventos e parece que meio que manipulando. Então a gente vai ter um flashback, sabe, da história de Jesus, né? Então vai pegar ali o Judas no momento da traição. Então, cara, é uma doideira, uma maluquice. Só que, né, Naoki Urasawa, quem já leu ele conhece como as obras dele são, né? Então é aquela obra de mistério, de investigação, aquele suspense, aqueles momentos de tensão que você acha que o protagonista vai morrer, e aí ele tenta dar um jeito de se livrar ali, né, e continuar. Só que essa aqui, com certeza, é a história mais maluca que eu li do Naoki Urasawa até agora, né? Esse conceito que ele cria do morcego, né? Essa grande ficção que ele cria. E essa eu só li o volume 1, porque os mangás do Naoki Urasawa, eles têm um lance que é melhor você ler eles em maratona, né? Porque vai tendo tanta informação e tanta reviravolta o tempo todo,
Então, e se você, né, igual eu já tem bastante tempo que eu li isso daqui, eu já esqueci muita coisa. E aí se eu pegar pra ler o volume 2, eu vou ficar meio boiando até eu entrar na história de novo. Então é um mangá que eu acho que eu vou esperar concluir no Brasil pra eu retomar a leitura dele, né? Mas é uma leitura excelente, eu gostei muito. Só que eu acho que eu gostei mais dos outros mangás dele que eu li até o momento, né? Então ainda prefiro Pluto, ainda prefiro Monster, ainda prefiro 20th Century Boys. Mas ainda assim é uma ótima leitura. No Kurosawa, a média dele é muito alta, né? Então mesmo que esse daqui até o momento, né, eu ainda não li Asadora, que já foi lançado no Brasil também, né? Mas mesmo esse daqui que, digamos, foi o mais fraco dele, ainda é muito bom, Então na 12ª posição agora saindo um pouquinho dos mangás, né? Tivemos 3 mangás seguidos. Indo para os comics, nós temos Asa Noturna, volume 1, que pelo Tom Taylor, com a arte do Bruno Redondo. Cara, que gibi divertido, que gibi gostoso de ler. O Tom Taylor é um roteirista que eu já tinha lido alguma coisinha dele antes, não tinha gostado muito, porque ele faz ali uma trama muito massa velho de herói só, e sem muito profundidade e tal. E eu fiquei meio... não tava tão afim de pegar esse Asa Noturna, tava com receio, né, por causa desse histórico que eu tenho com ele. Mas eu resolvi dar uma chance, principalmente pela arte. Só que nessa eu me surpreendi, porque nesse caso aqui o Tom Taylor ele consegue ser um pouquinho mais profundo do que geralmente ele é, né? Então aqui ele segue os eventos acho que é a fase do Tom King, né? Ele é pós a fase do Tom King no Batman. Então e lá no final o Alfred morre. E aqui tá seguindo essa cronologia, né? Você não precisa ter lido a fase do Tom King, já no começo né, eles falam que o Alfred morreu e é isso. Então o Dick Grayson, né, que é o Asa Noturna, ele tá ali pesaroso por essa morte do Alfred, e aí a Bárbara Gordon tá indo entregar uma carta que o Alfred deixou para ele. Né? E com isso o Alfred deixa uma grande quantidade de dinheiro, né? Deixa uma fortuna pro Dick, porque né, o Bruce já tem muito dinheiro, né? Então não precisa. Então ele deixa uma fortuna pro Dick, porque na verdade a gente descobre que o Alfred era um bilionário, né? Então ele trabalhava pro Batman, não era por necessidade, né? Porque ele tinha amor pelo Bruce Wayne mesmo, e pelos seus ajudantes ali, né? Pelos Robins. E aí o Dick recebendo essa fortuna, ele vai tentar usar esse dinheiro de uma forma melhor do que o Bruce Wayne sempre usou, né? Tentar ajudar a sociedade de uma forma melhor, além de só ficar batendo em bandido. Então vai ter essa trama, né? Vai ter uma trama ali, política ali dentro da cidade de Bloodhaven ali, com o prefeito da cidade e um personagem lá que é tipo um rei do crime da DC, só que bem mais paia. Só que, cara, o diferencial do HQ com certeza é a arte. A história é boa, é um bom roteiro, mas a arte é espetacular, cara. É muito foda mesmo. E eu gostei muito que ele, né, falando de novo sobre o roteiro, o Tom Taylor ele consegue dar um pouco mais de profundidade e colocar alguns dilemas pro Dick e fazer uma história bastante emocionante, sabe? Então eu que nunca tinha lido nenhum gibi do Asa Noturna, né? Mas eu gosto assim do personagem, acho o personagem maneiro. Mas eu consegui me ficar um pouquinho emocionado ali com ele, toda a parte do Alfred ali e tal, que era como, né, uma figura paterna para ele. E acho isso muito interessante, né? Tem um outro vilão na história que aparece rapidamente ali, que é meio fraco, mas eu acho que no geral é uma HQ muito boa, é um bom gibi de herói, sabe? É um bom gibi de herói, e principalmente, de novo, a arte do Bruno Redondo, da narrativa dele é sensacional. Eu quero muito chegar na edição que ele faz lá um capítulo inteiro só em primeira pessoa, só né, na visão do Asa Noturna mesmo. Acho que vai ser muito foda. E acho que ia ser um puta artista pro Homem-Aranha, esse cara aqui. Então agora a próxima posição, e a próxima, que é a 11ª posição, nós temos Leões de Bagdá, do Brian K. Vaughan, com a arte do Nico Enricon, sei lá como é que fala. Que é um material aqui da Vertigo. Acho que é o único da Vertigo que vai entrar na lista esse ano. Acho que é o único que eu li no ano. Não li muita coisa da Vertigo esse ano, mas quero mudar isso em 26.
Mas aí o que é que isso que vai tratar, né? É uma história volume único, né? O Asa Noturna, cabe dizer que eu só li o primeiro volume aqui, né? Tenho que correr atrás dos próximos. Leões de Bagdá é uma obra, né, sobre... É quase como uma fábula, né, que o Brian K. Vaughan cria sobre os leões, né, que moravam no zoológico de Bagdá durante o ataque americano ao Iraque, né, em 2003. Então, todo aquele lance lá do Saddam Hussein e tal, né, que a gente está vendo hoje, né, meio repetido, né, acontecendo de novo lá com a Venezuela, né, com a captura do Maduro, né. Isso aqui era o ataque americano a Bagdá. E aí acontece um bombardeio, né, e aí explode lá e abre, né, o zoológico, né, explode as paredes do zoológico ali e muitos animais fogem. E aí esse grupo de leões fogem e aí totalmente assim desnorteados, né, o que está acontecendo, né, né, os leões falam, né, nessa história, igual eu falei, tipo uma fábula mesmo, é quase que um quadrinho Disney, só que muito mais adulto, né, muito mais pesado. Então eles fogem e ficam perambulando ali pelas ruas de Bagdá, né, durante esse ataque americano, né, então eles chegam a ver tanques de guerra passando e eles ficam com muito medo, né, do que é aquilo e tal. E até que chega ao final da HQ e acontece uma coisa muito triste, né, e isso tudo é baseado em fatos reais, né, realmente aconteceu esse bombardeio próximo ao zoológico, que vários animais fugiram, né, e aí é uma história muito, muito bonita, muito comovente, muito triste, né, e também de você ver todo esse contexto, né, da guerra do Iraque ali, e ainda mais hoje em dia, né, eu acabei lendo isso, não foi por causa do lance da Venezuela, né, já eu li alguns meses antes, mas calhou de acontecer isso agora, né, já começar o ano com esse ataque americano, né, e é muito, né, você fica muito pensativo pensando como que a gente pode ser frágil, né, e como país também, mas como indivíduo também, né? E então é uma ótima leitura, uma leitura muito boa, e a arte também maravilhosa, precisa, assim, já estava quase esquecendo de falar, mas é uma arte incrível. Aí em 10º lugar, né, agora entrando no top 10 da lista, nós temos Crônicas de Jerusalém, do Guy Delisle. Só que por que eu tô mostrando Pyongyang, gente? Eu tinha a coleção de HQs do Guy Delisle, só que eu acabei me desfazendo durante o ano. Só que eu me arrependi, e aí eu tô recomprando agora, só que eu ainda não consegui recomprar o Crônicas de Jerusalém. Mas aí fica aqui o Pyongyang para demonstrar que né, elas são todas bem semelhantes também, né, as HQs dele. Tem a mesma ideia. Então, o Guy Delisle, ele é um autor canadense, né, mas está no âmbito daquelas HQs europeias, que ele já visitou vários países, né, já viveu por um tempo em vários países do mundo, e aí ele relata a sua experiência nesses países. Então, né, em Crônicas de Jerusalém, ele foi morar em Jerusalém, obviamente, né, em Israel, e mais ou menos no ano de 2011, que ele estava por lá. E ele vai relatar a experiência dele, né, nessa cidade, né, que é uma cidade histórica e tal, né, muita guerra lá, né, muita disputa. E ele vai tecer esse olhar dele, assim, né, ocidental, sobre uma cultura completamente diferente e também sobre as questões políticas locais, né. Então, ele fica impressionado como a cidade, ela tem uma parte lá que é a parte mais histórica, turística lá, que é bonita e tal, só que tem um monte de meio de favela, né, ao redor da cidade, assim, e geralmente onde ficam as pessoas que são as minorias lá, então são os muçulmanos, são outras minorias que habitam o lugar, né, enquanto, né, nas partes melhores, né, que são as partes controladas por Israel, ficam os judeus e ocidentais. Então, e aí ele vai traçar esses vários paralelos, como é uma cidade, né, religiosa, o local mais sagrado, e ele, acho que, se eu não me engano, ele é ateu, então ele, né, cita isso na história. Então, como é essa cidade que é o berço das religiões, né, só que é uma cidade marcada por disputas e morte e sangue, e mesmo disputas pequenas, mesquinhas, sabe, tipo,
Eles ficam disputando espaço dentro das igrejas. Ah, não, esse quadradinho aqui é meu. Não, esse daqui é da minha religião. Ah, eu posso usar isso daqui por X horas, não, sabe? Então fica esse clima muito, né, de conflito o tempo todo. E que não deveria ser, né, principalmente nesse local, né, um local tão importante, né, para todas essas religiões, né, para as pessoas que têm essa fé. É o local mais sagrado do mundo e vivendo dessa forma, né? E aí questões políticas, como também essas minorias que são meio deixadas são largadas lá, então os caras não tem nem transporte público direito, tem coleta de lixo, sabe? Então é uma situação muito particular e durante ele estava lá rola uma mini guerra, né, entre lá Israel e Gaza, né, e Palestina. O que está acontecendo hoje tem um pequeno, né, uma guerrinha lá de 7 dias, 2 semanas, alguma coisa assim. E também essa tensão que eles vivem lá o tempo todo, porque, né, em qualquer momento pode, né, estourar uma guerra, cair bomba, sabe, bombardeio. Então é um local que é muito difícil, né, de você estar lá, de morar num local desse. Eu particularmente não gostaria, né? Até teria curiosidade de visitar algum dia e tal, mas morar sem chance. Mas são HQs muito boas e são divertidas também, né? O Guy Delisle, ele escreve de uma forma bem divertida, né? E no formato do Crônicas de Jerusalém são quase tirinhas que ele faz, né? Historinhas de 1, 2 páginas, assim, que ele vai relatando, né? E coisas bem banais do dia a dia também, como ele é pai, então ele fica cuidando dos filhos, e aí conta ele coisas do dia a dia, tipo, nossa, hoje eu tive que sair com meu menino pra comprar leite, e aí aconteceu alguma coisinha no mercado, sabe? Coisas bem banais do dia a dia. É uma HQ muito gostosinha de ler, sabe? Você lê ali, tipo, umas 2, 3 historinhas todo dia um pouquinho, é uma boa leitura, é bem legal. Para a 9ª posição, nós temos aqui Batman Xamã, escrito pelo Dennis O'Neil, com arte do Edward Hannigan. É um artista que eu não conheço tão bem assim, mas essa é uma HQ muito boa. Gostei demais de Batman Xamã. Esse ano eu li, assim, bastante coisa de Batman. É porque teve um momento ali do ano que eu peguei um foco em Batman, assim, um hiperfoco em Batman, e aí eu li e consumi bastante vídeo, assim, e tal. E Batman Xamã foi uma das que eu li, que eu tinha na minha coleção, não tinha lido ainda. E foi uma história muito boa, né? O Batman, ele acaba se envolvendo ali com um culto indígena, que tem um xamã lá e tem uma coisa meio de poder. Ele estava atrás de um cara. Isso é um defeitinho que a história tem, porque ele começa atrás de um cara lá num local tipo de neve, lá num local isolado lá dos Estados Unidos. Tipo um interiorzão lá. Só que não fala por que ele estava atrás desse cara. E aí acaba que ele fica lá perdido lá na montanha, na neve. E aí uns indígenas salvam ele, né? E aí tem esse xamã que, né, cura ele ali e tal. Só que depois aí o Bruce volta pra cidade. Só que depois vai ter toda uma reviravolta, né? Que ele não poderia meio que contar o que aconteceu lá, e ele acaba contando, e essa informação vaza, e aí pessoas vão lá atrás desse xamã que tem ali poderes místicos ali, né? E objetos ali que teoricamente tem poderes. Sabe, uma história muito boa. E gostei pra caramba, a arte muito boa, uma arte assim, bem suja, realista e tal. Uma história muito boa que eu recomendo. Ótima história do Batman. E ela tá ali naquele esteio do ano 1 ali, né? Como se fosse meio que uma sequência ali, né? Dos primeiros anos de atuação do Batman. Então, uma história muito boa. Em 8º lugar, nós temos outra HQ do Batman, que é o Batman por Brazzarello e Eduardo Risso. Também gostei demais dessa HQ. É uma dupla, né, de artistas que eu gosto bastante, né? Eu tenho os 100 balas deles, que eu acho sensacional. Então eu me interessei pelo que eles fizeram juntos no Batman, né? Peguei esse encadernado. E isso daqui, ele vai falar... Vão ser 3 histórias, né, que eles escreveram do Batman ao longo dos anos, né? Eles não fizeram
né, juntos, né, nenhuma run tão longa, mas fizeram ali arcos de histórias juntos. E todas as três são histórias muito boas, né? Tem a história lá, a última delas, né, é aquela dos 952, né, o pré-952 ali, né, quando num universo alternativo que o Thomas Wayne vira, né, um universo alternativo onde o Bruce, na verdade, morre, né, lá quando eles estão assistindo o filme, o ladrão acaba matando o garoto, e aí o pai dele, né, o Thomas Wayne, que vira o Batman. Então é uma história alternativa bem legal, assim. Eu não gosto um pouquinho tanto do desfecho dela, mas é uma história interessante, é uma reimaginação interessante. E aí as três histórias que compõem esse cadernado são muito boas, principalmente Cidade Castigada, muito foda. E a arte do Eduardo Risso, ela é sensacional, uma arte incrível. E recomendo demais a leitura. Agora, vamos pro 7º lugar. Que é, claro, Invencível, tinha que estar na minha lista, né? O maior hype aí de super-herói do ano, não tinha como ficar de fora. E Invencível precisa da sinopse, gente. É a trama do Mark Grayson, ele descobre os poderes dele, né? Ele é filho do Superman, dessa realidade, que é o Omni-Man. E vai ser ele atuando como super-herói, depois ele descobre que o pai dele, na verdade, quer dominar a Terra. E aí ele vai ter que, né, lutar contra o pai dele e lutar contra N ameaças que aparecem nesse mundo, diversas ameaças. E enquanto ele, né, cuida da família, cuida das namoradas, né, escola, tal, tem a identidade secreta dele. Então, cara, é o gibi mais clássico possível de super-herói, mas é muito bom, é muito bem feito. Eu falei os autores, né, do Kirkman começa o Cory Walker na arte, nos primeiros volumes, depois vai para o Ryan Ottley, que melhora muito a arte, né? O Ryan Ottley é um excelente artista, esse Cory Walker no começo é bem mais ou menos, pra falar a verdade, mas depois que vira pro Ryan Ottley, muito foda. Então tem a animação do Prime Video, acho que todo mundo já viu pelo menos um episódio, e tem toda aquela reviravolta, né, no começo da trama, né, quando a gente descobre, né, que o pai dele, na verdade, é o vilão da história. E aí, a princípio, parecia ser um super-herói mesmo, bem de boa. Então, pô, é uma história muito divertida, muito gostosa. Foi a HQ mais divertida que eu li no ano, mais gostosa de ler que eu li no ano. É muito bom estar nesse universo, estar com esses personagens, né, o roteiro que o Kirkman escreve é muito leve, é gostoso de ler, mas ele também consegue colocar cenas mais emocionantes, impactantes, também tem muita violência, né? Apesar que na série de TV tem ainda mais violência, ainda bem extrapolado isso, do que na HQ, que é um pouco mais leve. E a série de TV também, as lutas são melhores. Então eu até acho a série melhor que a HQ, mas ainda assim a HQ é muito boa e vale demais a leitura. Em 6º lugar temos Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb com Tim Sale, uma das duplas mais clássicas, né, dos super-heróis aí. E é um grande clássico, né, da Marvel, essa HQ aqui. Quem fala que a Marvel não tem clássico, tem sim, e um deles é o Homem-Aranha Azul. E é um conto de amor do Homem-Aranha, né, uma grande homenagem, né, que eles fazem toda ali meio que a história do Homem-Aranha, né, a cronologia do Homem-Aranha, mas principalmente a Gwen Stacy, que foi o primeiro amor dele, né, e que tem, né, a fatídica história que ela morre. E aí eles vão fazer o Homem-Aranha escrevendo ali cartas e gravando, né, áudios, né, sozinho, dedicando a Gwen, né, como se ele estivesse conversando com ela. E, cara, é uma HQ linda, muito gostosa de ler. Uma baita leitura também. A arte do Tim Sale, sensacional, é linda a arte desse cara. Uma pena, né, que ele faleceu. E o Jeff Loeb também fazendo um dos seus melhores trabalhos da sua carreira, né, quando alguns dos trabalhos que ele escrevia bem, né, tem outros dele que são bem duvidosos, mas aqui eles estão sensacionais. Uma baita leitura, assim, essencial para quem é fã de Homem-Aranha. Então agora entrando na parte mais crítica da lista, né, no top 5, vamos pro 5º lugar, que é Batman e Robin, dos 952, né, do Peter Tomasi com o Patrick Gleason. Então aqui
vai ser aquela fase do Batman onde o Robin era o Damian Wayne, o filho dele. Então, a gente vai ter muito desenvolvimento dessa relação de pai e filho deles, né? E também daquela questão da diferença de filosofia dos dois, né? O Batman tem a filosofia de não matar ninguém, né? Enquanto o Damian foi criado como um assassino, né? Pela Liga dos Assassinos, a Talia al Ghul. Então, o Batman vai tentar, né, digamos, consertar, né, o garoto, né? Tentar fazer com que ele aprenda a filosofia dele. O garoto está tentando aprender, mas ele tem muito impulso, tem instinto, e ele muitas vezes não concorda com o Batman, né? E não só essa questão também, mas a questão de pai e filho mesmo. O Batman é muito controlador, então fica enchendo o saco dele toda hora. Também meio que preocupado com o garoto em vários momentos, né? Mas também tem hora que é só sendo pai chato mesmo. E o Damon também é um moleque também muito chato, tem hora também, né? Ele se acha o fodão, e ele é foda, mas, sabe, ele é um moleque de 10 anos. Então tem muito essa relação, e aí o Alfred fica no meio tentando apaziguar os dois ali. E aí vai ter relação com os Robins antigos também, né? O Damian tem uma relação difícil com os outros Robins, né? Porque ele se acha melhor que todos eles, e alguns tipo são, tá bom, Damian, tá bom. Tem outros que ficam putos com isso. Então tem, né, o desenvolvimento de personagens é muito bem feito. E os arcos de histórias que eu li, né, eu só li os 2 primeiros arcos. O primeiro é muito bom, que aborda muito essa questão, né, da filosofia deles. Aparece um cara das antigas, né, que o Batman tinha treinado junto, né, que o Bruce tinha treinado junto antes dele virar Batman, né? E esse cara tem a mesma filosofia de que não, tem que matar bandido mesmo e tal. E ele vai tentar trazer o Damian pro lado dele, né? E o Bruce tem que tentar impedir isso, né? E mostrar ao Damian qual que é o caminho correto e tal. E aí tem um segundo arco que é um pouquinho mais fraco, mas ainda assim é muito legal. Em quarto lugar, tem o Black Science, material de novo da Image Comics, né? Escrito pelo Rick Remender, de novo na lista também, com a arte do Matteo Scalera, com a arte do Matteo Scalera. E Black Science vai contar, é uma história de ficção científica sobre um cientista que cria uma máquina capaz de viajar entre o multiverso. E que ele poderia acessar outros universos e pegar recursos, né, recursos naturais, tecnologia mais avançada de outros universos para trazer benefícios para a Terra. Só que dá merda, né? A máquina ela é sabotada por alguém e aí ela não funciona da forma correta e eles começam a pular de universo em universo aleatoriamente. Só que, tipo assim, os universos não são só os universos nossos com pequenas variações, né? Tem um universo de tudo que é jeito, um universo de que todos os animais tipo, são tudo sapos, uns sapos humanoides. Tem um universo das mais variadas formas, é uma piração. Isso que é o mais interessante nessa HQ, né? O quão criativo o autor é em criar esses universos diferentes e né, fazer eles saltarem. Eles saltam para um universo que tá rolando, eles saltam para o meio de uma guerra. E aí, tipo assim, é muito foda que são os índios americanos que conseguiram tecnologia e estão atacando a Europa, tá ligado? E a Europa com a tecnologia de 1915, sabe? E os índios chegando com nave espacial, assim, destruindo tudo. Então é muito interessante. E aí vários universos, vai acontecendo um monte de coisa, cada hora dá uma merda pior que a outra, muita gente morre ao longo da história. E tem uma construção de personagem, um desenvolvimento de personagem fudido, né? Cada um tem o seu momentinho, tem a sua história própria. Que ele tá ali com um grupo, né, de uns 6, 8 pessoas que, né, ficam viajando ali, estavam juntos no momento que o portal, né, liga, né, fora da hora. E, né, obviamente o Grant é o mais desenvolvido, que é o protagonista, que ele tem, né, ele é um cara que faz muita merda e fica sempre tentando consertar suas próprias merdas e aí acaba sempre gerando mais merda. Isso meio que é um ciclo, todos os Grants dos outros universos também fazem isso. E aí o objetivo deles é tentar voltar pra casa, né? Mas, né, vai acontecendo cada coisa, né, cada hora uma coisa diferente.
E só que o desenvolvimento de personagem é incrível, né? Ele tem uma trajetória de redenção muito foda, né? Porque muito do que acontece é culpa dele. Também tem outros personagens que tem culpa ali. Tem um cara que é tipo um rival dele, que vai encher o saco a história inteira. Mas então, todos têm suas motivações, todos são incríveis e, sabe, é uma história muito boa, muito, muito boa, uma das melhores histórias que eu já li sobre, né, multiverso, essas questões, né? E é incrível, cara, incrível, incrível mesmo. Não tem assim, essa daqui eu já não tenho nem crítica a fazer, pra mim ela é sensacional, completa, né? Só que ainda tiveram leituras melhores do que ela, né? E eu já falei que essa daqui eu já não tenho nem muito coisa pra colocar defeito. E também a arte muito foda, né? Se eu não tenho nem muita coisa pra falar... e falando sobre arte, que eu não falei do Batman, às vezes eu esqueço de falar sobre a arte. O Batman do Batman Robin aqui, né? É um pontinho negativo que ele tem, a arte do Patrick Gleason, ela tem hora que ela é meio feia, assim, ela é bem caricata, assim, ela tem um estilo bem marcado, sabe? Tem hora que ela tem o seu charme, que ela é bonita, mas tem hora também que ela fica muito feia, velho. Então eu tiro alguns pontinhos do Batman Robin aqui. Mas aí aqui a do Black Science é incrível. E vamos para outra que tem uma arte incrível, que é Charada Ano 1, em terceiro lugar, escrito pelo Paul Dano com a arte do Stevan Subic. Então isso daqui faz parte lá do universo do The Batman, do filme, né, que é o filme lá do Robert Pattinson. E aí é escrito pelo Paul Dano, que é o cara que interpreta o Charada no filme. E aí a gente vai ver a origem do Charada, né, que lá no filme é pincelado bem por cima, mas aqui é contado com muitos detalhes. Cara, puta que pariu, que história foda, velho. Isso daqui é muito foda mesmo. O Paul Dano, acho que é a primeira HQ que ele escreveu, mas, porra, o cara iniciou bem demais, esse cara tinha que continuar, né? Tomara que ele continue nas HQs. E ele vai contar essa origem desse Charada dele, né? Que ele era um cara ali que era um contador e vivia bem, né, órfão, né? E vivia bem triste, solitário, não tinha muita, né, alegria de viver ali, não tinha muito objetivo na vida. E ele ganha essa motivação quando ele descobre que tá havendo um puta de um esquema de corrupção em Gotham. Ele tava analisando os relatórios, começa a ver um zero faltando pra cá, um dinheiro sendo desviado pra lá, e aí ele vai investigando, né? Então tem essa trama de investigação, e até que ele descobre, né, o esquema todo, que grandes políticos estavam envolvidos. E aí ele vai tentar resolver esse problema, né? Ele decide resolver com as próprias mãos. E inspirado pelo Batman, que já estava atuando, né, em Gotham, tinha acabado de começar a atuar em Gotham nesse momento. Ele acha ali a ideia, né, de existir ali um vigilante e tal, que, né, faz justiça com as próprias mãos. Ele acha essa ideia muito boa e ele fica inspirado pelo Batman, né, que é um arco que tem no filme. Então, e aí com isso ele cria a persona do Charada. Ele também sempre foi fascinado por jogos de números, palavras, né, desde a infância. E então ele cria essa persona do Charada e vai atrás de tentar resolver esse problema. Só que, né, aí ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa da ajuda do Batman. E aí é a trama do filme, né? E aí aqui é mais focado realmente no desenvolvimento do Charada como personagem. E, cara, é incrível. É uma HQ muito sofrida, muito triste. Tem hora que você se sente mal, sabe? O cara é muito fodido, coitado. Dá até um pouco de dó do cara, mas depois não é o que ele vai acabar fazendo. Não dá, né, pra defender. E tem uma história, né, eu acho, é uma série em 6 edições, né, 6 capítulos, né, que compõem esse encadernado. E o 5º capítulo, que é só a gente vendo o caderno do Charada e todas as anotações, os rabiscos lá que ele fazia. E você vai vendo também quanto a mente do cara era deturpada, quão louco ele era. E ele formando, né, a persona do Charada, motivado pelos traumas de infância que ele teve também. Pô, cara, é sensacional, velho. É muito foda isso daqui.
É muito bom, e a arte também é incrível, uma arte assim bem abstrata, meio surrealista, tem hora que ela tem até um pé no terror, assim, lembra muito ali Dave McKean, Bill Sienkiewicz, cara, é sensacional, é muito foda, Charada no 1 é uma puta história. Agora, em segundo lugar, a gente tem aqui, eu falei que ele ia voltar na lista, tá aqui, 20th Century Boys, do Naoki Urasawa. Pô, cara, o que eu falo de 20th Century Boys, né? É um mangá maravilhoso. Eu li os 3 primeiros volumes, na verdade 6 primeiros volumes, né, da edição original, os 3 primeiros dessa edição 2 em 1 aqui, né? É um mangá aí que vai contar uma trama conspiratória muito grande, que a gente tem um protagonista que é o Kenji, que ele é um garoto, um cara que tem uma vida normal, ele cuida de uma lojinha de conveniência com a mãe e cuida da sobrinha, que é uma bebezinha, ali pelo ano de 99, né, alguma coisa assim. E só que começa a acontecer uma série de assassinatos e sumiços de pessoas misteriosas e cria-se uma seita em torno de uma figura lá que é chamada apenas de amigo. E aí ele começa a perceber que esses assassinatos e tal começa a acontecer meio próximo dele, sabe? Meio que um vizinho, um conhecido, e todos, na cena dos crimes, fica deixado um símbolo. E esse símbolo, ele lembra esse símbolo de algum lugar. E à medida que ele vai tentando ali puxar da memória, de onde que eu lembro dessa porra? Aí ele lembra, de fato, que isso era uma brincadeira que ele fazia com os amigos dele quando eles eram crianças. Eles tinham um caderninho lá que eles brincavam de vai acontecer vários desastres no mundo e aí vai ter uma organização do mal e vai ter a organização do bem, e elas vão combater e a gente vai salvar o mundo. Então era uma brincadeirinha que eles faziam, que ele, amanhã vai ter um terremoto em Londres, sabe? Umas coisinhas assim. E aí tá acontecendo essas paradas, né? Começa a acontecer essas coisas, esses desastres que eles previram, né? Quando crianças. E aí ele percebe que, né, é um dos amigos dele que tá por trás disso, o tal do amigo lá, né? Que é um dos amigos antigos dele de infância. Então ele vai ter que descobrir quem é esse cara e tentar dar um jeito de parar nessa seita, porque ela tá cheia de membros fanáticos e tal. E ele é só um cara normal, pô, e os outros amiguinhos lá que, né, ele reencontra e tal, e tudo pessoas normais, e todos ali caras já de meia idade e tal. Então, pô, é uma história incrível, assim, toda essa, o suspense, o mistério que é a marca registrada do Naoki Urasawa, mas, cara, é muito empolgante de ler, você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer, você vira a página atrás da outra, muito plot twist toda hora. E os personagens também são muito interessantes, o Kenji é muito interessante, depois tem o Osho, que vai aparecer, que é muito interessante. Depois tem um capítulo em que, né, o volume 3, na verdade, ele avança no tempo, então ele já vai se passar, tipo assim, em 2015, alguma coisa assim. E aí já mostra a sobrinha do Kenji já adulta, né? E ela tendo que lidar com esse mundo que ficou todo maluco, porque, né, deu alguma merda. Então, cara, é uma história muito foda. A arte do Urasawa também é sensacional. É o melhor artista para desenhar rosto de personagem em mangá, com certeza. Cada personagem tem a sua característica própria, a sua identidade própria. Não é aquele personagem genérico de mangá, sabe? Porra, cara, é muito bom mesmo. Tô muito ansioso pra continuar lendo, né? À medida que vai chegando esse... Eu tinha falado que o Urasawa era bom pra ler em maratona, mas 20th Century Boys eu não consigo, cara. Eu tenho que ler sempre que chega, eu tô lendo, porque não dá. E agora, finalmente, em primeiro lugar, a melhor leitura que eu fiz em 2025, que é um mangá também, Ino-san, do Shinichi Sakamoto, também publicado pela Panini. Ino-san é uma obra sobre Revolução Francesa, se passa nesse período. Vai contar a história desse rapaz aqui, que é o Charles Henry Sanson, que ele
faz parte de uma família que a principal profissão deles é ser carrascos reais. Então, eles são executores do rei da França. E já é uma tarefa passada de geração em geração, né, de pai para filho. Só que o Henry, ele é um garoto sensível, ele é um garoto, na visão deles, meio covarde. E ele não quer, né, fazer isso, ter que matar pessoas e viver sob esse estigma, porque essa família vive com um puto estigma na sociedade. Eles são vistos como anjos da morte, como pessoas de mau agouro, então ninguém gosta de chegar perto deles. E ele não quer, né, fazer isso, ele acha assim, uma crueldade absurda, só que ele é obrigado pelo próprio pai, né, e para o pai convencer ele vai usar dos métodos mais absurdos e sórdidos possíveis, vai torturar o próprio filho até que ele aceite tomar essa posição, né, essa posição hereditária. E aí ele vai explorar muito essa psique do carrasco, né, quão cruel eram as execuções, né, e é tudo mostrado, é tudo muito gráfico, é muito violento, é desconfortável de ler em certos momentos, sabe? E não só o quão cruel era com a vítima, né, com o executado ali, mas também com o executor, né, porque, cara, você tá mexendo com o psicológico da pessoa, o cara fica completamente traumatizado, né, e por mais que depois de um certo tempo passe a virar meio que rotina para eles, né, ele meio que se acostuma, mas ainda tá aquele trauma, né, que impacto psicológico na pessoa, e mais ainda por todo esse lance que eles sofrem na sociedade, de serem excluídos ali, de serem meio marginalizados, por mais que eles sejam ali meio que uma baixa nobreza. Então tem toda essas questões muito profundas, assim. E o Charles decide que ele vai ser o executor, né, de acordo com o que o pai dele mandou ele ser, mas ele vai tentar trabalhar para acabar com a pena de morte na França, porque ele acha horrível, né? E depois, e aí vão ter também um pouco do contexto político da França, da época. Então a gente vai, né, ele vai começar a se relacionar com a família real, a gente vai ver o rei da época, vai aparecer a Maria Antonieta, né, na parte que eu li ainda criança. E o Charles, ele também tem uma irmã, que é a Marie, e ela, diferente dele, ela já é completamente sádica desde criança, e ela tem gosto, ela tem prazer por torturar e matar as outras pessoas. Então vai contrapor essa visão deles, né, entre o Charles, que ele é mais misericordioso, então ele mata os executados dele, né, da forma mais rápida e indolor possível, enquanto a Marie não, ela gosta de torturar, então ela fica enrolando para matar e causando mais dor do que era o necessário, sabe? E ela quer que as pessoas sofram mesmo. Então vai contrapor essas duas visões que eles têm entre os irmãos, vai colocar eles, né, em guerra um contra o outro. É porque ela também vira uma executora, né? Então é uma história muito interessante, com muita profundidade, muitos plots sendo desenvolvidos. E pra coroar tudo isso, é simplesmente a melhor arte que eu já vi no mangá. É absurdo o que esse cara desenha. É incrível. Cara, toda questão de cenário, de roupa, sabe, das questões históricas pra te levar pro século XVIII, sabe, e também dos personagens, expressão facial, narrativa. Cara, é tudo assim sublime, velho. Então, com certeza é uma obra assim que é uma das melhores que eu já li, assim, e definitivamente é a melhor obra que eu li no ano. E o único, digamos, defeito, que não é um defeito, né, um problema do nosso mercado aqui, é porque existe uma continuação, que é o Innocent Rouge, que a Panini não lançou. E aí o final aqui de Innocent, ele fecha um arco, mas, né, você vê que ainda tem história a ser contada. Então, infelizmente a Panini não lançou essa continuação, só que ela começou a ser lançada agora nos Estados Unidos, então provavelmente eu vou pegar a edição importada, porque eu preciso ler o final dessa história, né, o final de fato. E, cara, é incrível, eu recomendo demais. Então, gente, esse aí foi o meu top 17 leituras do ano, né? Li bastante coisa boa esse ano, foi um bom ano de leituras, né?
Essas foram as melhores que eu li. É uma coisa que eu ia citar no começo do vídeo que eu acabei esquecendo de destaque, tipo assim, não tem muito... Apesar de eu ter colocado as posições, mas não quer dizer que o primeiro é ultra melhor que o 17º, sabe? O top 5, sim, eu acho que ele tem uma certa distanciazinha dos outros, mas entre o meio aqui, sabe, é tudo bem igual, sabe? Eu fiz essa lista, montei essa lista hoje, mas provavelmente se eu montar amanhã eu vou inverter as posições aqui, então, sabe, não tem que ser levado tão rigidamente essa questão das posições. É mais só pra ficar, sabe, um pequeno exercício aqui no vídeo, mas na real que não quer dizer nada isso. Mas essa foi a lista, né? Comenta aí o que vocês leram esse ano, o que foi aí. Comentem né? Para não. Top 17 é muita coisa, mas comentem o seu top 5 do ano, né? O que foi as melhores leituras que vocês fizeram aí. Beleza? Valeu!